Olá, meu nome é Matheus Begnami e nesse vídeo eu vou te fazer uma pergunta. Como você faz para ter o controle da sua empresa? É isso mesmo. Como é que você faz para ter o controle de todos os processos que acontecem na sua empresa, mesmo quando você não está presente? Vamos pegar um modelo, apenas um departamento, mas aquele departamento, na minha opinião, é o departamento mais importante da empresa, que é o departamento financeiro. Como é que você faz para ter o controle de tudo o que acontece no seu financeiro? Só para a gente entender como é a rotina no departamento financeiro. Você tem que ter um controle de contas a pagar. Nesse controle de contas a pagar, são executadas diversas tarefas. Talvez, dependendo do porte da sua empresa, esse contas a pagar seja uma responsabilidade de uma pessoa. Talvez a mesma pessoa que está por conta do contas a pagar, ela também tem algumas tarefas relacionadas ao contas a receber. Talvez o teu financeiro apenas faz todas as tarefas do seu financeiro são feitas por uma pessoa só. Mas isso não importa. O que a gente tem que entender é quais são as tarefas que são executadas pelo financeiro, seja pelos recebimentos, pelo aquilo que está sendo pago, pelo controle de contas a pagar, pelo controle de contas a receber, porque é importante você também saber o que você tem que pagar, o que você deixou de pagar e quando você pode pagar isso, para que você possa se programar. Você também tem que ter um controle do contas a receber. Obviamente, a partir do momento que o cliente te paga, você tem que fazer uma baixa para evitar que você, por exemplo, possa cometer o erro de cobrar esse cliente de forma indevida. Então, quais são os processos que existem dentro de um setor financeiro que você precisa conhecer melhor? Quais são as tarefas? Qual é a rotina do departamento financeiro? E como que você faz para implantar um processo para manter o controle desse departamento, mesmo quando você, por exemplo, não estiver presente? Por exemplo, se a sua empresa começar a crescer, obviamente, você vai ter que delegar algumas funções. Você que é empresário, provavelmente, as últimas funções que você vai delegar na sua empresa é ali o departamento de marketing para trazer cliente, porque provavelmente você cresceu. A imagem, a sua marca pessoal e a tua marca da empresa, elas ainda são muito ligadas, então as pessoas conhecem a sua empresa através de você. Então essa parte de marketing e vendas é feita por você também, mas a questão financeira você vai ter uma certa dificuldade de delegar funções, de passar essas funções para um colaborador, porque você fica com medo de perder o controle e perder a segurança. Agora, será que existe um processo que você pode implantar no seu financeiro para garantir que você tenha o controle, que você tenha segurança de tudo que está sendo feito? Eu estou falando exatamente do que está sendo pago, do dinheiro que sai do seu caixa, do dinheiro que entra. Será que existe uma forma de ter o controle total de todas essas operações sem ter que estar o dia inteiro na empresa vigiando, de fato, vigiando o que está acontecendo? Bom, primeiro, antes de responder essa pergunta, eu vou citar para vocês quais são os 3 tipos de gestão relacionados ao setor financeiro que eu tenho notado. Existem pessoas, por exemplo, que fazem a gestão financeira, fazem o controle financeiro baseado no controle financeiro deixa eu pegar o meu pincel, por câmeras. Então ele coloca câmeras no caixa, coloca câmeras onde você faz o depósito, o fechamento de caixa, para você ter a segurança que ninguém está ali, talvez cometendo até um erro, mas também para você evitar desvios. Será que câmeras é o melhor modelo? Bom, a gente vai responder essa pergunta agora, mas vamos passar para o próximo. Existe um outro tipo de gestão, né, que você faz para manter o controle, um tipo de processo até, que as pessoas acabam implementando, achando que isso vai resolver o problema do financeiro, que é a contratação com base na confiança. Confiança. Então eu vou contratar, para me resolver o problema do meu financeiro, eu vou contratar alguém de minha confiança para cuidar da minha questão financeira, para cuidar dos pagamentos, para cuidar dos meus recebimentos, porque é a forma que eu tenho, que eu conheço, para poder manter, né, o controle do meu financeiro, para ter segurança também de tudo que está acontecendo. Existe a terceira forma, que é uma forma moderna, que é implantar um processo. Eu vou colocar aqui embaixo. Essas são as 3 formas que eu conheci, que eu estou vendo aí no mercado. Qual é a diferença delas? Quando você coloca, por exemplo, câmeras para você vigiar o teu caixa, quando você coloca, por exemplo, faz uma contratação com base na confiança, isso é de cara
é um sinal de que você não tem um processo para garantir o controle do seu financeiro, do seu setor financeiro. Então você vai delegar confiança a alguém. Mas mesmo que essa pessoa seja de boa índole, pensa, ainda é um ser humano, ele pode errar. E erros são passíveis sim de acontecer no dia a dia, mas se você não tem um processo para identificar a ocorrência desses erros, eles vão acontecer dia após dia, e você não vai conseguir corrigir, você não vai corrigir, inclusive conseguir detectar a tempo de você, por exemplo, fazer um break. Não, gente, vamos corrigir isso aqui, vamos evitar consequências piores futuramente. Você não vai conseguir fazer isso porque você simplesmente confiou todo o seu departamento financeiro na mão de uma pessoa que você confia. Eu não estou criticando quem faz isso, na verdade eu estou fazendo uma comparação qual que seria aquele modelo que vai garantir de fato mais segurança e controle. O meu objetivo é esse. Qual desses três tipos de ações que você pode tomar para controlar o financeiro da sua empresa, que vai garantir mais segurança e controle? Qual desses três aqui, na minha opinião, que vai gerar mais segurança e controle para você? Então a gente está discutindo. Coloca a câmera, você vai assumir uma posição de vigia da sua empresa. Então imagina você ficar vigiando a câmera. Isso toma tempo, toma o seu tempo, e não particularmente não resolve o seu problema, porque quando você delega funções do seu financeiro, você quer ter mais tempo para se dedicar a outras tarefas, porque a sua empresa está crescendo. Se você coloca câmeras, você tem que monitorar essas câmeras, então a questão de tempo não fica resolvida. Então é uma questão que acaba não resolvendo. Você pode colocar câmeras. Ah, Matheus, então não preciso colocar câmeras na minha empresa? Não, estou dizendo isso. É importante você colocar câmeras, mas isso que não resolve o problema de controle e segurança do seu setor financeiro. Se você quer que a sua empresa cresça com segurança, infelizmente colocar câmeras na frente de caixa para ver se não tem ninguém colocando dinheiro no bolso, não, enfim, isso não vai resolver o seu problema. Você tem que ter uma outra forma de controlar esses registros, porque através da análise desses registros, eu vou te mostrar depois como que você pode fazer isso, você consegue identificar qualquer tipo de diferença. Agora a câmera é uma segurança extra, ela pode auxiliar, mas como solução para o problema eu não vejo. Quando está por segurança, vem a questão do ser humano errar. E se ele não conseguir identificar o próprio erro, você também não vai conseguir, porque você não estabeleceu nenhum processo de controle. Então o fechamento de caixa vai ser feito por ele, o controle de contas a pagar, contas recebidas, vai ser tudo feito por ele. Então se alguém for cobrado indevidamente, vai ser feito por ele, e se alguém não for cobrado e você não receber, também vai ser feito por ele. Se alguma baixa for feita errada, acontece de fazer uma baixa errada num título a receber, então baixa o título sem ter recebido, vai ficar tudo por isso mesmo. Então é uma série de problemas que eu vejo que contratar uma pessoa por confiança não resolve. Eu acho que você tem que procurar um perfil que complete os seus requisitos para aquele tipo de profissão. Por exemplo, eu preciso contratar alguém para o meu financeiro, então ele é uma pessoa capacitada para trabalhar no meu financeiro. Mesmo que seja uma pessoa só, mas é uma pessoa que está capacitada para trabalhar no financeiro. O que eu vou fazer agora? Eu preciso, e aí está a resposta, que é o item 3, implantar um processo que vai garantir com que ele siga uma rotina onde ele não consiga, onde essa rotina até ajude a ele a evitar erros. Ele vai conseguir verificar se está acontecendo algum tipo de problema na hora de fazer o fechamento de caixa, e você também. Então a minha resposta aqui seria, obviamente, a terceira opção, que é implantar um processo. Mas como que isso acontece? No financeiro existem vários tipos de tarefas que são feitas dia após dia. E para você poder delegar essas tarefas sem perder o controle e a segurança, você tem que ter um processo. E esse processo envolve tanto um processo, o que é o processo? Uma rotina. E também algumas ferramentas. Então precisa, por exemplo, tudo que você compra, você tem que ter um registro. Porque se você não registra essa informação, você não tem um controle lá na frente. Tudo que você vende, você também precisa ter o registro. E aonde você vai buscar esse registro? No seu sistema. Então o seu sistema tem que ter esse registro de tudo que você compra e tudo que você vende. Isso já de cara já remete a uma questão. Ninguém, o seu financeiro não pode tirar dinheiro do caixa para pagar lá uma despesa de compra de caneta em papelaria sem registrar essa despesa. Não pode, porque se você admitir isso, você não tem o controle. Então, para você ter o controle do financeiro, ele é uma questão de organização. Ele precisa que você até mude a sua mentalidade relacionada à gestão. Você não pode admitir, por exemplo, que alguém tire R$10 do seu caixa para pagar lá comprar um lanche, um refrigerante, um suco na padaria para trazer para a tua empresa para o café, e não traga ali um documento fiscal
Porque senão você não consegue registrar essa despesa. E no momento que acontece, você até lembra, mas quando passa 2 dias, 3 dias, 4 dias, no final do mês, você vai fazer o fechamento do caixa, apurar o resultado do seu negócio através de uma DRE, e você vê que o resultado, você não consegue entender aquele resultado. Você fala, aonde foi o meu dinheiro? E ali você já não consegue mais lembrar. Você se perde no meio de tantas coisas que você fez sem registrar. Você não tem informação para buscar o laço daqueles números, então se deu pouco lucro, se deu muito, aonde está esse lucro? Porque acontece também de você ter lá uma DRE demonstrando que a empresa teve um lucro absurdo, mas o empresário não vê o dinheiro. Aonde está o dinheiro? E o dinheiro pode estar em estoque, e o dinheiro pode estar no contas a receber, mas se você não tem essa informação de estoque, se você não tem essa informação do seu contas a receber, fica impossível você ter controle do seu negócio, fica impossível você ter a segurança do seu negócio, fica impossível você saber o resultado que o seu negócio tem. Então, para você fazer uma organização no seu financeiro, para sim, você ter 100% do controle de tudo que a sua empresa paga e tudo que a sua empresa recebe, sem dúvida nenhuma você precisa de implantar um processo. E um dos pontos fundamentais desse processo é, sem dúvida nenhuma, ter tudo registrado, tudo que você paga e tudo que você recebe. Tem que estar tudo registrado, senão você não consegue. Agora, dentre ter todos os registros de tudo que você paga, tudo que você recebe, também tem algumas ferramentas. Por exemplo, o manifestador de documentos eletrônicos. É de fundamental importância você monitorar todas as notas fiscais eletrônicas que são transmitidas contra o seu CNPJ. Porque se acontecer de algum fornecedor emitir uma nota fiscal errada, você tem que trabalhar essa questão de manifestar essa nota fiscal para que o fornecedor possa fazer uma devolução corretamente. E aí está um problema que acontece muito. O fornecedor acaba fazendo uma devolução por conta própria, ele resolve o problema de estoque dele, não resolve o seu. Então existem formas de você monitorar essas emissões de notas contra o CNPJ para evitar 2 problemas. Para evitar um problema de estoque da sua empresa, para o seu estoque para você não correr o risco de ter um estoque errado, e também um problema fiscal, porque você tem um estoque errado, você informa o estoque errado para a Receita, e a Receita uma hora pega e te multa. Então, olha só, o MDE já é um programinha que você compra, ele tem um custo muito baixo de implementação, e custa irrisório. A maioria dos softwares já tem essa ferramenta, porque é uma ferramenta hoje que eu indico para todos os clientes, porque você tem que ter o MDE na sua empresa para você poder monitorar todas as emissões de notas fiscais contra o seu CNPJ. Matheus, mas é só isso? Não. Você precisa também de uma ordem de pagamento. Tudo o que for pago na sua empresa tem que ter alguém que autorizou. E essa ordem de pagamento, ela, na maioria das vezes, é escrita, ou seja, alguém assina e carimba, sabe? Porque essa é uma forma, e isso pode ser até delegado, pode ser delegado para uma pessoa de sua confiança do financeiro, ou seja, a pessoa que já é responsável, trabalha no seu financeiro há muito tempo, e você coloca para ele uma responsabilidade de autorizar todos os pagamentos. É claro que quem dá a ordem, ou seja, quem autoriza um pagamento, também assume a responsabilidade. Então, se aquele determinado funcionário, ele acaba assinando uma ordem de pagamento que não poderia ser assinada, ou seja, autoriza um pagamento que não poderia ser feito, ele vai ser cobrado. Por quem? Por você, porque você tem que manter uma reunião para alinhar algumas divergências que sempre aparecem, algumas divergências mínimas, algumas adaptações no seu processo para que você possa sempre estar melhorando ele, obtendo até alguns relatórios com o seu software, com o seu sistema, para você poder tomar a decisão mais rápido, para você visualizar melhor determinado tipo de informação na sua empresa. Então tem sempre um tipo de adaptação, tem sempre um tipo de alinhamento que precisa ser feito, isso tem que ser feito em reunião. Então se você tem um funcionário, você delegou para ele a responsabilidade de assinar a ordem de pagamento, quando é assinada, cai na mão do financeiro, ele vai lançar e pagar. Por quê? Já está autorizado. Então quem autoriza é que tem a responsabilidade de saber o que pode ou não ser pago. Mas se você... Matheus, mas como que eu vou delegar isso? É complicado delegar isso para um colaborador. E se ele autorizar um determinado tipo de pagamento que não era para ser pago? Então isso vai contar na avaliação de desempenho dele. Se ele não está correspondendo, se ele está autorizando pagamentos que não deveria, isso vai contar na avaliação de desempenho dele. Você avalia o desempenho, reúne, vê o motivo do erro. Você pode punir esse erro na segunda incidência, por exemplo, ou na terceira, a forma que você achar melhor, com uma advertência ou até mesmo desligar o colaborador.
Mas você tem que ter todo um processo para identificar, olha, quem que foi o errado? Olha, pagou esse documento que não podia. Peraí, quem é que autorizou esse pagamento? Você já vai direto no responsável. Por que esse é o pagamento que foi autorizado? Então você vai cobrar exatamente a pessoa certa. E esse já é um outro problema que empresa que não tem um departamento financeiro organizado tem. Não sabe quem errou. Cada um fez um pouquinho, ninguém assume o pai feio, o pai do filho, ninguém é o pai do filho feio. Então, você vai saber exatamente aonde está o problema. Isso te permite agir de uma forma mais objetiva. Então, você consegue ter um resultado mais efetivo quando você age em loco, ou seja, aonde está acontecendo o problema. Então você começa a perceber que com esse processo você passa a ter mais controle da tua empresa, mais controle do time que vai atuar ali em todas as tarefas do seu departamento financeiro. E é exatamente isso que as empresas precisam. Elas precisam que o empresário, através de métodos simples, consiga verificar se todo o departamento financeiro está trabalhando corretamente. Se tem algum problema, ele precisa ter facilidade de identificar aonde está o problema, para que ele possa corrigir mais rápido. Isso é fundamental. Mateus, parou na ordem de pagamento? Não parou na ordem de pagamento. Tem várias outras coisas envolvidas nesse processo que garante que no final você consiga conferir, e aí é uma coisa que é sua responsabilidade. Até para uma média empresa, eu não recomendo que um empresário esteja delegando essa responsabilidade, que é conferir o fluxo de caixa diariamente. Tem muita gente que nem sabe o que é fluxo de caixa, tem muita gente que nem usa o fluxo de caixa da empresa. E o fluxo de caixa, ele é a principal ferramenta que o empresário tem para manter o controle do financeiro. Não existe outra que possa dar a ele um nível de controle tão alto quanto a conferência do fluxo de caixa. Mas para que você possa conferir e confiar na informação do fluxo de caixa, para saber que, para você ter a certeza de que cada centavo que entrou e saiu no caixa da sua empresa saiu e entrou de forma correta, ou seja, se no teu caixa da empresa tem 10 mil reais e no teu fluxo de caixa está apontando que tem 15 mil reais de saldo, ou seja, você sabe que tem que ter 5 mil na tua conta bancária, então você consulta lá e vê que tem 5 mil na tua conta bancária, então esse seu caixa está fechando certinho. Isso não vai depender, por exemplo, que você esteja vigiando uma câmera ou contratando uma pessoa de confiança para que você simplesmente delegue essa responsabilidade e incumba ele de manter tudo na ordem. Não, você vai ter uma ferramenta simples, mas que você vai fazer esse controle diariamente, não vai te tomar tanto tempo, mas você vai ter um controle muito grande do teu departamento financeiro. A partir do momento que você tem a conferência do teu fluxo de caixa, qualquer anomalia que você identificar, você tem como rastrear a origem do problema no teu processo e ir na pessoa certa e fazer uma reunião. Ah, Mateus, achei um problema aqui. O problema foi uma baixa que não foi feita, uma baixa do contas a pagar. Não foi feita e aí deu uma diferença aqui na hora de fechar o caixa da empresa. Então por que essa baixa não foi feita? Vamos chamar um responsável por fazer baixa no contas a pagar. Então vamos chamar ele para uma reunião, vamos alinhar aqui com ele para falar para a gente o que aconteceu. De repente foi um impedimento do programa, o programa deu um bug, alguma coisa aconteceu, estou supondo, tá? E ele não conseguiu fazer aquela baixa naquele momento e deu esse problema. Então será que ele não tinha, talvez ele já tinha até aberto um chamado, um suporte do problema, mas não foi resolvido ainda. Então são várias coisas que você pode identificar a origem do problema e ajudar ele a resolver o problema. Se ele abrir um chamado de suporte, o suporte ainda não resolveu essa pendência, você vai atuar, você empresa, não, vamos atuar agora, vamos ligar para lá e vamos conversar com o pessoal do suporte, porque eu quero datas para que essa demanda seja concluída, porque eu preciso que meu fluxo de caixa funcione perfeitamente. Eu não posso conviver com uma distorção no valor do meu fluxo de caixa, porque isso compromete toda a minha análise. Então olha só, você precisa ter esse controle total do teu financeiro e você consegue isso com um processo, e esse processo tem tanto estratégias de gestão financeira até, ferramentas, como eu citei, ordem de pagamento, um MDE, um fluxo de caixa, para você conseguir controlar todo o seu financeiro. Mas Mateus, você falou sobre conta bancária, eu vou controlar também a conta bancária? Sim, você vai fazer uma coisa que se chama conciliação bancária. O que é uma conciliação bancária? Você vai confrontar, você vai trazer os saldos, as movimentações financeiras de todas as contas da empresa para o teu fluxo de caixa. Então, através do teu fluxo de caixa, você controla tanto a movimentação financeira do caixa em espécie,
que acontece dentro da tua empresa, quanto também aquilo que é movimentado nas contas bancárias da tua empresa. Então o fluxo de caixa é uma ferramenta que engloba tudo e é ela que você vai usar, apenas ela que você vai usar para verificar se o teu controle financeiro está correto, se o teu caixa está fechando corretamente. Ela é a ferramenta que o empresário usa e as demais que estão distribuídas em todo o processo de organização financeira fica por conta dos colaboradores e você consegue fazer, aí que é o legal. Você consegue delegar essas funções sem perder a segurança e sem perder o controle do seu departamento financeiro. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho, porque o próximo pode ser melhor do que esse.